Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso Destrinchando o Edital do ENARE. Para quem não está habituado, nunca participou de um evento como esse, o Destrinchando o Edital, ele é uma oportunidade para a gente conversar, para tirar as dúvidas de vocês sobre o edital. Então, usem o chat ali, fiquem à vontade para perguntar. Nossa equipe está à disposição para ir respondendo no chat. E as perguntas relevantes a gente responde também aqui ao vivo, para explicar para vocês, ok? A dinâmica é mais ou menos o seguinte: eu começo falando sobre os principais tópicos do edital, já abro um parênteses aqui, né? É importante que vocês leiam o edital na íntegra. Quem decidir que vai fazer esse processo seletivo tem que ler na íntegra, porque podem ter informações importantes para vocês que a gente não vai mencionar aqui. Depois da minha parte, entra o Fábio, tá? Em seguida a gente vai se apresentar. Depois entra o Fábio falando sobre a parte de conteúdo, o que vai cair na prova de vocês, e a gente começa a conversar sobre como ir se preparando já para essa prova, tá? Também queria adiantar para vocês que quem ficar até o final vai ter uma surpresa que a gente deixou nos últimos slides aí, então para valorizar quem está assistindo ao vivo e quem vai ficar até o final, perfeito? Enquanto eu coloco os slides, só me apresentando, para quem não me conhece, meu nome é Saulo Pasco, sou auditor fiscal do Ministério da Agricultura, um dos cofundadores do Convet, já trabalho no Convet há 5 anos. Nesses 5 anos, a gente foi se especializando em concursos públicos e processos seletivos, e é o nosso principal know-how, digamos assim. E agora o Fábio pode se apresentar enquanto eu coloco aqui os slides para vocês. Boa noite, meu nome é Fábio, junto com o Saulo sou um dos fundadores aqui do Convet. Também tenho uma experiência, principalmente em concursos públicos e também, por que não, em residências, né? Eu fiz residência quando me formei, quando passou a vigorar esse modelo de residência pelo MEC. Antes era apenas, cada universidade tinha os seus programas, né? Não tinha essa unificação como tem hoje. Então já faz alguns anos isso. Tenho orgulho de ter passado na primeira prova de residência. E junto com a nossa equipe, estamos aí há mais de 5 anos preparando pessoas para provas, processos seletivos de qualquer natureza, desde que seja para médicos veterinários. Olá, meu nome é Tainá, sou médica veterinária formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e decidi tentar o concurso de residência da minha universidade, então pedi ao Convet para que alinhasse meu plano de estudo e venho por meio desse vídeo agradecer ao Convet porque passei em primeiro lugar nesse concurso de residência, que é na área de saúde pública, em específico a área de vigilância e atenção básica à saúde, e parabenizar o Convet por toda a plataforma, por todo o suporte, pelas apostilas incríveis, por conseguir realmente fazer os alunos terem um método de estudo. E é isso, agradecer muito. Então, só para começar, quem não nos conhece ou sabe pouco sobre o Convet, convidar para acompanhar o nosso Instagram. Temos o @residênciasconvet e o @concursoconvet. Lá vocês vão ver uma série de depoimentos de pessoas aprovadas, pessoal explicando como é que foi a experiência com a gente. E a gente posta também notícias, informações, é bem bacana, tá? Dicas de estudo e muito mais. Então, indo direto ao ponto, a gente vai falar sobre o edital do ENARE. A gente já se apresentou. O que é o ENARE? É o Exame Nacional de Residências da EBSER. Alguns termos que a gente vai falar aqui durante a apresentação podem ser desconhecidos para vocês, então já vou adiantar, né? ENARE, acabei de explicar o que é. EBSER é a Empresa Brasileira dos Serviços Hospitalares, mas não vem muito ao caso aqui para vocês. E a FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, é a organizadora da prova, ou seja, vai ter uma prova objetiva, e quando a gente se referir à banca ou à organizadora, a gente está falando, então, da FGV. Tá certo? Eles foram contratados para fazer esse processo seletivo.
Aqui uma breve linha do tempo. Recentemente saiu o edital. Tem até o dia 18 de julho, né, para se inscreverem. As inscrições abrem no dia 25, quarta-feira que vem, e depois tem até o dia 18 de julho. Em outubro já é a prova objetiva, e o resultado sai em janeiro. Depois a gente vai falar as datas especificamente, né? Então, ali as inscrições, 10 horas do dia 25, agora de junho, até o dia 18 de julho. E o resultado do exame vai sair no dia 19 de outubro de 2025. Perguntas comuns, né? Quem que pode fazer essa prova de residência? Quais são as regras? Tem alguns requisitos mínimos para poder fazer a prova e depois para ser admitido, né? Então, ali quando diz requisitos mínimos para a admissão, está se referindo a iniciar no programa. Tem que ter o diploma, certificado ou declaração de conclusão de curso de graduação, no caso de vocês, da medicina veterinária. E, obviamente, a instituição tem que ser reconhecida pelo MEC. Tem que ter também inscrição definitiva ou provisória nos conselhos de classe, no nosso caso é o CRMV. Cada estado tem um CRMV. E está em dia com as obrigações eleitorais e no gozo dos direitos civis e políticos. Então, uma coisa que vocês têm que ter atenção, né, caso vocês sejam aprovados, tem que conferir se está tudo em dia, se não tem que fazer uma quitação, às vezes pagar uma multa por não ter votado, alguma coisa assim. Saulo, não estou formado, posso fazer essa prova? Pode, desde que tu, no dia do início do programa, tu tenha já tenha colado o grau, perfeito? Tu não pode fazer essa prova se tu ainda não vai estar formado, com o grau colado, na data de início do programa. Mas, no dia da prova, tu ainda pode ser estudante de medicina veterinária, não precisa estar formado. Tem que fazer esse cálculo, e aí tu vai se inscrever ali para fazer, perfeito? Alguns de vocês que olharam editais antigos ou que já estão há mais tempo aí nessa jornada, mirando numa residência, pode ter visto, né, que geralmente essa prova, esse exame, tinha também uma prova de títulos, mas, principalmente na última edição do ENARI, foi muito polêmica essa questão dos títulos, e então acredito que por isso eles retiraram e agora é somente prova objetiva. A gente não tem nada contra a prova de títulos, mas quando ela é muito subjetiva, né, acaba abrindo muita margem para interpretação, fica realmente muito polêmica, muito processo, acaba atrasando muito o cronograma da prova. Então, eles resolveram dessa forma, tiraram, e a gente acredita que para os nossos alunos isso é uma notícia boa, porque a gente capricha muito na preparação deles para a prova objetiva. Então, não tendo, né, essa limitação de ter os títulos e tal, a gente acredita que assim ainda vai ser um pouco melhor, né, se a gente for olhar, fazer um olhar macro da situação, ok? Já vale a pena abrir um parênteses aqui, porque a gente está falando hoje sobre o ENARI, mas muita gente que nos procura acha que o nosso programa ele é por tipo de concurso. Então, eu vou contratar o Convet para me preparar para o ENARI. Não é assim que funciona. Tu vai contratar um programa que vai te preparar para a residência que tu quiser fazer. Pode ser o ENARI, pode ser o ENARI alguma outra instituição de ensino, alguma outra faculdade, pode ser só alguma outra, né? Então, e outra coisa que o pessoal também não sabe, né? Eu vejo porque eles perguntam para a nossa equipe ali, para os atendentes. Tu pode se inscrever agora, se preparar para o ENARI com a gente, e depois do ENARI, tu pode continuar estudando com a gente, escolhendo outros processos seletivos de residência, ok? Na edição passada teve isso, alguns alunos que não passaram, depois eles foram estudando para outras residências e foram aprovados nas outras. A gente, durante o período de acesso de vocês podem ir escolhendo qualquer residência que vocês tenham interesse, ou seguir estudando para o ENARI, já se preparando para a próxima edição, como vocês acharem melhor, tá? Resumindo, né, não é exclusivo. Eu quero um preparatório para o ENARI. Não, é um programa preparatório que vai criar um planejamento para ti, materiais, todo um apoio que depois vocês vão ver aqui na apresentação, direcionado para a residência ou para as provas de residência que tu quiser fazer. A prova objetiva
vai ocorrer em várias cidades do país, vale a pena consultar o edital, ou olhar aqui nos slides, né? Praticamente todos os estados têm mais de uma cidade, pelo menos uma cidade, na capital tem, então está bem acessível aí. Aqui, segunda página. As inscrições, como eu disse, do dia 25, agora de junho, até o mês que vem, 18 de julho. E o valor de R$ 220. A prova objetiva ela é eliminatória e classificatória. O que isso quer dizer? Eliminatória quer dizer que ela tem um mínimo. Tem que fazer 40% da prova para ti não ser eliminado. Então, com certeza, tem que se preparar para essa prova, porque tu vai concorrer primeiro contigo mesmo, porque tu tem um mínimo, e depois tu ainda tem a classificação. Quanto mais bem classificado, mais fácil vai ser tu conseguir a vaga na instituição que tu quer. O dia da prova, dia 19 de outubro. Então, assim, pessoal, tem que começar a se preparar o quanto antes. O tempo passa muito rápido. Se for fazendo as coisas em câmera lenta, depois eu vou ler o edital, vou deixar para pagar a inscrição no final do período, vou começar a estudar depois. Se for adiando, é bastante conteúdo, a gente vai falar sobre isso, e daí vocês vão se atrapalhar. O ideal é, a partir de amanhã, já se organizar para ir pegando ritmo, estudando e aprendendo para conseguir fazer uma boa prova. A composição da prova objetiva, ela é bem simples, são só 20 questões objetivas de competências gerais e 80 questões objetivas de competências específicas, ok? Não tem prova discursiva, não tem prova de títulos, não tem entrevista, é isso aqui. Como eu falei, tem que fazer no mínimo 40% de acertos para ficar classificado. Se não fizer 40%, está desclassificado, não fica nem no cadastro de reserva. O total de pontos, então, são 100 pontos, porque cada questão vale somente um ponto. Tá bem simplificado esse edital mesmo. São 20 de competências comuns e 20 de competências específicas. E 80 de competências específicas. Somando, tem que acertar pelo menos 40 questões, ou seja, fazer 40 pontos. Aqui é uma parte... outra coisa, dúvidas vão botando aí no chat, por favor, tá? Que a gente vai esclarecendo e a equipe também vai ajudando a responder. Aqui é uma coisa que o pessoal fica com dúvida, né? Como é que funciona a escolha da instituição. É o seguinte, depois que sair a nota final, cada um vai ter a sua nota, tá? E aí vai ocorrer o que chama de primeira oportunidade. Tu tem a tua nota, tu vai escolher uma instituição e um programa. Eu vou mostrar depois os programas, as instituições, para vocês entenderem, mas por enquanto memorizem isso. Tu vai escolher uma instituição e um programa. Como é que funciona? Vou dar um exemplo fictício, tá? Eu moro em Pelotas, eu quero fazer entrar no programa de medicina veterinária preventiva em Pelotas. São 2 vagas. Eu me cadastrei lá. Se todas as pessoas que se cadastraram para esse programa, para essa instituição, dentre todas, as 2 pessoas com a nota mais alta vão conseguir essas vagas. Perfeito? Perfeito. Se eu conseguir, acabou para mim. Eu não fico em cadastro de reserva, eu não posso depois pedir outra instituição, eu fico nessa vaga e deu. Então, primeira oportunidade, se der certo, ficar dentro das vagas, parabéns, está dentro. Não fiquei dentro das vagas, fiquei em terceiro, por exemplo. Aí tu vai ter que escolher. Se para ti vale a pena ficar só naquela instituição, naquele programa, esperando o cadastro de reserva, tu não participa da segunda e terceira oportunidade. Tu fica ali, tá? Mas se tu não se importa de tentar um outro programa, tentar uma outra instituição, tu vai ter mais 2 oportunidades para fazer isso que eu falei. Escolher, vai ser feito um ranking, a nota mais alta entra na vaga, assim, consecutivamente, tá? E o que significa ficar no cadastro de reserva? Se forem 2 vagas que está em terceiro, significa que se o primeiro ou segundo colocado desistir, não for lá, fazer a matrícula, entrar no programa, aí, ou, por exemplo, pode ser alguém que não tem os requisitos mínimos para entrar, alguém que não está formado, que não vai conseguir estar formado no dia do início do programa, pode ser alguém que não tem a documentação, que perdeu a data, enfim. Se qualquer coisa que aconteça que os 2 primeiros não consigam assumir a vaga,
Tu que está em terceiro, ou seja, tu é o próximo do cadastro de reserva, tu sobe, ok? Mas tu não é obrigado a ficar no cadastro de reserva, tu pode tentar uma outra instituição ou outro programa na segunda oportunidade. Se não der, tu tem mais uma oportunidade. E no fim é formado um cadastro de reserva. E aí tu vai ser chamado conforme ocorra uma desistência. Inclusive tem o cadastro de reserva nacional. Paulo, como é que eu vou saber que instituição que tem vaga? Isso é uma coisa interessante também. O ENAR, ele não é a única porta de entrada para a residência do país. Tem várias universidades que têm o seu processo seletivo próprio. Tá? Mas a gente diz que a principal a principal porta de entrada, porque a quantidade de vagas é muito grande. 192 são muitas instituições de ensino superior que participam do ENAR. Para saber quais são as instituições, vocês podem acessar. Eu vou pedir até para o pessoal mandar o link no chat para vocês, para facilitar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês podem acessar isso aqui, ó, que é no site da FGV, ifenenari.web.app, daí mapa de vagas. E aqui vocês selecionem, né, a residência multi-uniprofissional e a profissão veterinária. Se quiserem ver todas as vagas, já está aparecendo ali, né, pessoal? Se quiserem ver todas as vagas, vão estar aqui, as 192 vagas ofertadas. Mas se quiser saber por estado, cliquem no mapa, que vai abrir certinho cada uma delas. E aí vai ter o nome da instituição, aqui, ó, Pelotas, por exemplo, Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem Animal. Vagas, uma. Aqui uma vaga, às vezes são duas. Animais de companhia, saúde, aqui são duas, uma. Tá? E é assim que vocês vão saber para onde vocês podem se inscrever ou não. Perfeito? Outra coisa interessante, a bolsa, para quem for aprovado, é de, no mínimo, R$ 4.106,09. No mínimo, tem instituições que podem pagar mais do que isso. Tá? Perfeito. Fábio, tu vai por aí ou eu vou passando os slides? Tá fechado, eu acho. Ou eu que estou sem? Vou por aqui. Vou botar assim. Só um pouquinho aqui, deixa eu atualizar. Para mim não ficar na frente. Beleza. Então, pessoal, falar um pouco sobre os conteúdos. Tá cortando a minha tela aí, Saulo? Tá aparecendo direitinho? Tá cortando, mas só o design, nada, o texto não tá, por enquanto, pelo menos. Que estranho. Pera aí. Com zoom, parece. Eles têm que... Aí. Beleza. Vamos falar dos conteúdos, aquilo que vai estar lá na prova de vocês. Então, sem muita diferença do ano passado para esse, se alguém fez a prova em 2024, então não tem muita diferença. O que chama a atenção, pessoal? Conteúdos que não caíram, né? Porque geralmente não caem. A prova, fazendo uma análise agora, antes de falar dos conteúdos, fazendo uma análise da prova de 2024, ela foi uma prova de concurso público, uma prova típica de concurso público, questões que a FGV aproveita em seus concursos públicos. Ela já tem professores que são elaboradores, né, de questões para
os concursos, principalmente municipais, estaduais, que ela faz com muita frequência, e ela utilizou o mesmo modelo, muito semelhante, tá? Então, é isso que esperamos também para esse ano. Por quê? Porque ela não vai mudar o seu sistema por causa de uma prova. Então, esperem uma prova muito parecida com a do ano passado. Claro que vão ter algumas variações, porque a prova teve uma linha bem definida. Então, ano passado, no Destrinchando o Edital, se alguém assistir, vai ver que a gente falou, olha, esse edital aqui tá muito amplo, mas ele tem uma linha aqui que é parecido com o concurso público. Por quê? Tem muita doença infecto-contagiosa, tem inspeção, e também tem a parte de epidemiologia e medicina veterinária preventiva, que é a base dos concursos públicos. Então, olha só, quatro questões foram de inspeção. E de inspeção baseada no RISPOA, bem literal com o RISPOA. Essa foi, sim, uma surpresa, porque a FGV, ela é conhecida por fazer provas bem, vamos dizer assim, textuais, bem elaboradas. Então, aqueles textos grandes, textos enunciados de meia página, e isso não aconteceu. Eram enunciados curtos, respostas curtas, bem objetivas. Isso é um traço satisfatório, é uma questão até boa para quem está estudando tanto conteúdo. Então, o aluno que sabe, ele não vai errar por conta vamos dizer assim, da estrutura da questão, a falta de objetividade da questão, que o aluno às vezes não entende o que está sendo perguntado, porque é muito difícil a linguagem utilizada. Mas não, para residências, para o ENARE, eles fizeram uma prova bem simples até nesse sentido. Além disso, pessoal, tiveram 5 questões de doenças infecciosas. Olha só, foram também 3 questões de reprodução. E a gente já começa a ter uma linha de tendência. Tiveram 3 questões diretamente sobre clínica. Olha só, clínica é uma coisa que a gente estuda bastante, tem muito conteúdo. Comparado com o RISPOA, é bastante conteúdo, mas em termos de questão, não se sobressai. Então, tem que montar uma boa estratégia para poder estudar o conteúdo que mais cai, com mais profundidade, ou revisar ele mais. Principalmente essas provas que cobraram, como essa aqui, cobrou o RISPOA de uma forma bem superficial, bem literal. Então, interessante, isso aqui, para quem vai estudar, tem que ter essa noção. A parte de SUS, então, não mudou praticamente nada, né, do ano para o outro. Aqui chamo a atenção essa NR32, ela é extensa, meio chatinha, não, salvo engano, não foi cobrado ano passado. As questões se concentraram bastante aqui nessas políticas de saúde e reforma, quase que a história do SUS. Então, cobraram questões lá do INAMPS, questões bem vamos dizer assim, da reforma sanitária, esse tipo de coisa, caiu bastante, não acredito que vá se repetir. E o núcleo duro aqui da saúde, que é essas legislações, Lei 8080, então, questões do SUS bem normais. O que tem que ficar de olho aqui, pessoal? Dica para a prova. Entrou em vigor agora, faz, acho, questão de 1 mês, um novo princípio para o SUS, que é
que é a atenção humanizada. Então, ele é um princípio. Ano passado foi cobrado, como toda prova que cai SUS, cobra-se um princípio. Um princípio. Então, ano passado também se cobrou isso, e acredito que esse ano também vai ser cobrado um princípio do SUS. Então, tem que ficar ligado, porque geralmente cai essa questão. Então, perguntando sobre a parte mais simples ali da lei 8080, e como teve alteração, eu prestaria bastante atenção. Antes eu falei que a NR32 não caiu, mas caiu sim, caiu relacionado a agentes microbiológicos. Tá. Seguindo, então essas políticas aqui, a gente tem um material bem... ele é sintético, mas ao mesmo tempo bem completo, porque são normas muito grandes. Quem já estudou essa parte da saúde sabe que é bagunçado, não tem normas consolidadas, e entenda-se por normas consolidadas aquelas que juntam todas as alterações. Então, se você pega lá no site do Ministério da Saúde, essas leis, elas podem estar desatualizadas. Eles não compilam ela numa norma só, eles não deixam ela na sua última versão, eles largam a primeira versão e depois vão disponibilizando as outras atualizações. Isso é bem complicado para quem vai estudar sozinho, porque se não conhece a forma correta de pesquisar e manter atualizadas suas legislações, pode estar estudando de forma desatualizada, tá? Então, essa primeira parte vale 20, né? São 20 questões. É bem tranquila, não é pouco conteúdo, mas também são conteúdos que são mais fáceis de assimilar. Aqui, ciências biológicas e da saúde. Então, vamos separar a parte específica em grupos. Essa parte aqui, eles tiveram um foco muito grande em imunológicos. Então, deu para ver que eles gostaram de cobrar mais isso aqui. Caiu uma questão de bioinformática, mas é um assunto muito amplo, e eles ficaram com uma questão quase que no bom senso, né? Não precisaria ter aprofundado tanto, talvez, como a gente aprofundou, dava para resolver a questão, mas é melhor pecar pelo excesso. Pode ser que esse ano cobrem alguma coisa mais elaborada, porque foi uma questão até bem simplória, assim, falando sobre as funções da bioinformática, da análise de dados, né, por computador. E falo isso, pessoal, porque é tendência, né, da banca. Então, a gente pode olhar o último concurso para ter essa tendência. Não aconselho olhar provas muito anteriores, porque isso acaba mudando a banca, acaba alterando esse direcionamento. Vamos lá. Ciências humanas e sociais, dimensões do indivíduo na sociedade, contribuindo para... Isso aqui caiu, mas caiu de uma forma bem simplória, né? São questões muito generalistas até, e eles focaram mesmo em medicina veterinária, tá? Então colocam isso aqui mais para assustar do que qualquer outra coisa, né? Como eu falei, da bioinformática, né? Então perguntava os usos da bioinformática, se era análise filogenética, esse tipo de coisa, e não pedia, por exemplo, sobre softwares ligados à bioinformática, como poderia ter caído GenBank, esse tipo de coisa. A mesma coisa aqui, como eu falei, no imunológico, né, caiu questão sobre o MHC. Então, bem normal, até na faculdade, deve ter caído na prova de vocês esse tipo de questão.
Seguindo a linha aqui, agora entra onde mais tem questões. Aqui foi o foco, a prova foi muito focada aqui. Então, a parte de veterinária em si, né? O que chamou a atenção também, pessoal, foram 3 questões de resoluções do CFMV. Então, a banca adorou explorar isso aqui. Ela, falando, né, de uma prova com 60 questões, não, era 80 questões, mais 100 questões no total. Então, era 20 da parte lá de saúde, SUS, toda aquela parte inicial, mais 80 questões da parte específica. Então, em 100 questões, caíram 3 questões de resolução do CFMV, que não era esperado, tá? Então, achei até meio fora do edital, mas entrou dentro da, vamos dizer assim, diretrizes da profissão ali, da saúde e tudo mais. Faz parte. Então, quase que a grade da medicina veterinária, né, zootecnia, comentava, Saulo vai lembrar, comentava sobre o concurso do CFMV, ainda fiz um comentário, quando tem o item zootecnia, se tiver apenas uma questão, vai ser sobre bovinocultura de corte. Bovinocultura de corte foi o que caiu na prova do ano passado. As bancas adoram esse assunto quando tem o tema zootecnia para veterinário. Não sei por quê, tem uma predileção pelos bovinos de corte. Inspeção caiu, uma das que mais caíram, mas foram cobradas. A parte de medicina veterinária preventiva, disparado, o assunto que mais caiu, acredito que, salvo engano, acho que são 6 questões, então caiu até sobre tuberculose, caíram 2 questões, perguntando sobre o teste, né? Outra sobre a doença, perguntando as imunoglobulinas, então, e o tipo de vacina, questão bem interessante, quem tinha lido o material com certeza acertou. Outras doenças infecciosas relacionadas até com clínica, né? Erliquiose, caiu também alguns agentes etiológicos relacionados a felinos, então Sporotrix, Nocardia, Cryptococcus. O que não podia faltar, raiva, né? Raiva canina. Chamou atenção, caiu 2 questões de sinomose, então, interessante. Caiu questão sobre febre do Nilo Ocidental, porque tinha dado casos, então isso nos chama a atenção para esse ano. Quem aí está ligado o que aconteceu? Então, ano passado teve surto, teve casos de yellow fever, né? Então, a FNV. Esse ano, qual doença, pessoal? Me ajudem aí no chat. Qual doença que chamou a atenção aí que fez o Serviço de Defesa Sanitária explodir aí? Vamos ver quem está ligado. Quem souber, certamente vai acertar essa questão. Teve uma doença aí que ficou no Jornal Nacional aí por algumas semanas. Olha aí, ó, o pessoal já acertou. Influenza aviária. Eu apostaria algumas fichas nessa enfermidade, assim como laringotraqueite que teve ano passado. Mas vamos lá, febre aftosa, o Brasil foi considerado livre, né? Então teve também alteração no trânsito, importantíssimo. Ano passado foi deixado de fora essa parte. Os organismos internacionais caiu também. Zoonoses, então as doenças, né, zoonoses, caiu aquelas clássicas que provavelmente vão estar esse ano, então tênia, né, saginata, então a cisticercose, isso é bem
comum em provas de concurso. Nosso material tá bem preparado para isso, tá? Anaplasma, tristeza parasitária, essas clássicas todas estavam na prova. Então, me chama a atenção, assim, que foi uma prova muito clássica. Se perguntar quais os assuntos mais caem para equinos, pessoal, equinos, com certeza é cólica, adenite, ou garrotilho, né? E casco, doenças do aparelho locomotor, principalmente casco. Dessas, 2, tenho certeza que estavam na prova do ano passado, que eu lembro. Então, importante estudar com esses materiais que focam no que mais cai. Além disso, além dessas doenças, as emergentes e reemergentes, então, olha só, influenza aviária se enquadra aqui também. Produção e controle de produtos biológicos e biotecnológicos, vacinas, controle de produtos de uso veterinário, então, toda a parte de legislação, de emissão de receitas, medicamentos controlados, tudo isso pode estar na prova. E habilidades nas diretrizes curriculares nacionais. Então, aqui dá margem para se cobrar qualquer coisa em medicina veterinária. Então, isso também temos que estar atentos, porque geralmente quem elabora a prova pode pegar conteúdos bem atuais, bem atuais. Certo? Saulo, volta para falar do Analytics. Oba, excelente. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Pessoal, para finalizar, então, né, só para explicar, principalmente para quem não conhece, né, o que é o Convet, o que a gente faz e como é que a gente tem aprovado tanta gente. Porque não é um simples preparatório, né? A gente não vai simplesmente jogar o material para vocês e falar, se vira, é isso aí que cai. A gente faz muita coisa por vocês, né? A gente fornece várias ferramentas e uma das principais ferramentas é isso que o Fábio já adiantou, né? Uma análise detalhada do edital, da banca, das tendências. A gente faz um estudo e isso tudo gera um planejamento para cada aluno. O teu planejamento vai ser diferente do planejamento de outra pessoa, ok? É o que a gente chama de planejamento individual e personalizado. A gente faz, junto com essa parte de planejamento, um acompanhamento do teu estudo. Como é que tu está indo? Como é que estão tuas notas nas matérias? Como é que as tuas notas estão em comparação com a média, em comparação com as outras pessoas que vão fazer o ENARE, né, dos nossos alunos? Como é que tu está indo nos simulados? Como é que tu está no ranking? E a gente vai te dando dicas para melhorar o teu desempenho para que tu chegue na prova e tire uma nota boa. Perfeito? Falando em simulados, né, depois eu vou entrar em mais detalhes, a gente faz para o ENARE, a gente vai fazer um simulado a cada 15 dias, até o fim de setembro, e depois a gente vai fazer semanal, tá? É até fim de setembro, Fábio? Ou até o fim de agosto, início de setembro começa a ser semanal? Início de setembro começa a ser semanal, a prova é em outubro, né? Então, até setembro é cada 15 dias. Então, tem um domingo, no outro não tem. Até para, vamos dizer assim, é um momento de adquirir conhecimento ainda. A partir de setembro, a gente entra numa fase mais de revisão, porque tem aí, né, estamos falando de, tem mais essa semana, daí tem 3 meses, né, até final de setembro e uma semana. Depois, sim, todo setembro a gente vai entrar com simulados semanais e daí sim pegar mais pesado ainda. Aproveitando, Saulo, já que estou com a palavra, tem uma pergunta ali da Vanessa, né? Se eu acredito que a prova, sendo a única forma de avaliação, a prova objetiva, mude a dificuldade. Vanessa, eu acredito que não. Eu acredito que a prova ela foi objetiva, mas ela não foi tão fácil assim, porque é o tipo de prova que não concorre muito concurseiro, primeira coisa. Então,
é um pessoal que está saindo da graduação, em regra, maioria, e não está habituado a esse tipo de prova de concurso, que tem essa tendência, claro, tem as exceções, mas ela se colocar um concurseiro muito experiente, ele teria até um pouco de facilidade para fazer essa prova. Mas, apesar de objetiva, não quer dizer que ela estava fácil. Por quê? Por causa da amplitude de conteúdos. Ela é uma prova de difícil preparação, quando a gente fala nesse tipo de modelo de prova aqui. Pode cair qualquer conteúdo da veterinária que a gente acha um item ali no edital para encaixar ele. Quando ele coloca ali, de acordo com as diretrizes curriculares, pode cobrar até, sei lá, ética, tá dentro, mas a questão é ter a boa direção, tá? Ter uma boa direção nos estudos, ter um bom aconselhamento, porque não vai sair estudando qualquer coisa, não é porque está no edital que vai cair, tem que ver custo-benefício. Quem achar que eu vou começar a estudar sozinho agora, eu vou pegar esse edital aqui e vou estudar todo ele até outubro. Não vai, pessoal. Isso aqui é para estudar 4 anos. Então, vamos dizer assim, a maior dificuldade não é o estudo em si, é saber o que estudar, o que dá mais valor no momento, né, da preparação, o que mais revisar, o que mais fazer prova. Por isso que a gente vai ter diversos ciclos, a gente trabalha por ciclos, né? Então, ciclo 1, ciclo 2, agora a Brigada Militar, por exemplo, tem concurso aberto, estamos indo para o ciclo 3, agora o último ciclo. Esse aqui provavelmente vai ter 3 também, ou até 4, talvez. Por quê? Porque vai entrando os conteúdos de acordo com o planejamento. Então, não dá para querer colocar todo o conteúdo de uma vez só e não ter a estratégia. Então, primeiro entra aquelas coisas que mais são cobradas para dar tempo do aluno ir revisando até a prova. Então, ele vai chegar na prova com mais conhecimento, com o conhecimento mais sedimentado, mais, vamos dizer assim, que ele consegue, além de decorar, mas ele consegue raciocinar em cima do conteúdo. Porque as questões de prova hoje não são só decoreba, muitas vezes vão ter questões botando situações ali, casos clínicos, então tu tem que conhecer o conteúdo e vai ter que ainda raciocinar. Se tu só decorou de qualquer maneira, pode chegar na prova e tu esquecer um detalhe e vai errar a questão. Então, tem que chegar muito firme na prova para ter a tranquilidade nesses conteúdos de resolver as questões. É isso que importa. Então, por isso que os alunos do Convet conseguem ter um bom desempenho, porque a gente prepara isso já nos simulados, certo? Mas também não vou entrar nessa seara aí, porque depois a gente fala. Então, o Fábio já citou e explicou mais um grande diferencial, né? A gente, diferente do normal, os cursinhos vão lá, ver o que tem no edital, pegam um bloco de conteúdo e jogam para o aluno. Não, a gente vai fazendo uma análise de tempo até a prova, qual o volume do conteúdo, quantas páginas, quanto tempo vocês têm de estudo por semana, e a gente faz, então, um planejamento direcionado para vocês. O que ajuda muito é só olhar as estatísticas aí de aprovados, tá? Uma listinha aqui, porque senão a gente sempre esquece, né? O que o nosso combo, né, o nosso preparatório, ele inclui? Primeiro, ele sempre vem junto com a mentoria. Vai ter um mentor, que é alguém com experiência em concurso, que já está envolvido nessa área há bastante tempo, concurso ou prova de processo seletivo, né? É alguém que vai te ajudar a bolar estratégia, organizar as horas de estudo e tudo mais. Bom, temos apostilas que, modéstia à parte, né, são diferenciadas. Nossas apostilas, elas contam com algumas ferramentas exclusivas que ajudam muito os nossos alunos. Tem um direcionamento por meio de questões selecionadas, a gente chama de método soma, tem resumo esquematizado, para chegar mais perto da prova, vocês darem uma revisada. Tem mais de um tipo de apostila, tem as apostilas completas, tem as apostilas que são mais resumidas. Então, cada uma vai entrar dependendo da situação de cada pessoa.
Quem entrar, por exemplo, faltando um mês, pode ser que só receba resumo, mais questões. Então, tudo isso os mentores e a equipe vão avaliar na hora de montar o teu planejamento, para que dê tempo de chegar na prova, né, tendo contato com o que de fato mais cai. Não adianta a gente entregar tudo, vocês lerem 10% do conteúdo e esses 10% ainda serem de conteúdos que não costumam cair ou têm baixa probabilidade de cair. Então, isso tudo faz parte da parte de mentoria que vem junto aí com o preparatório. Além disso, temos videoaulas que são complementares, não é o foco principal do estudo de vocês, importante já deixar claro. A gente sabe, né, por anos envolvido aí, mais de 12 anos envolvidos com o concurso, a gente sabe que só a videoaula, ela não é suficiente para te levar aquele conhecimento para o médio, para o longo prazo, né? Videoaula é importante para que tu entenda um conteúdo, mas agora para aprender de fato e não esquecer mais, não é o suficiente. Então a gente usa as videoaulas para complementar as partes mais difíceis, mais complexas, para que vocês façam a parte de entendimento. Revisões ao vivo, uma grande oportunidade para vocês tirarem dúvidas, conversar com os professores, né? Geralmente tem uma por semana, às vezes tem mais, perto da prova a gente aumenta a frequência. Questões comentadas, outra ferramenta sensacional, são milhares de questões comentadas. Tem que praticar, para consolidar tudo que vocês vêm estudando de teoria, tem que fazer questões. É assim que vocês vão lembrar esse conteúdo por mais tempo e é assim que vocês vão acessar esse conteúdo mais rápido no dia da prova. São 100 questões, é bastante coisa, vocês têm que estar bem adaptados a resolverem questões. Por isso que o nosso banco, ele é muito interessante e ele tem o que a gente chama de feedback imediato. Tu leu a questão, tu respondeu, em seguida tu já tem acesso ao comentário e o comentário já é uma aula à parte, porque vocês vão entender aquela questão, né? Tu vai complementar o teu estudo lendo o próprio comentário. Simulado, como a gente já adiantou, né? Quinzenais, porque no início tem bastante conteúdo teórico para ler e depois eles vão ser semanais, todo domingo. Você tem noção da importância disso? Principalmente para quem costuma ficar um pouco mais nervoso em prova, isso aqui é uma mão na roda. Porque imagina todo domingo, no mesmo horário da tua prova, tu tá fazendo um simulado, né, de fato, imitando a situação de prova. Só tu e a prova, sem celular, sem outras coisas, focado, respondendo, cronometrando, e depois estudando, né, aquela prova, porque são simulados com comentário também nas questões. Depois que vocês terminam, vocês vão poder fazer a conferência e ver quanto que acertaram, ver a resposta de cada uma das questões. Isso é uma preparação, assim, muito completa e dá uma tranquilidade muito maior aí para os nossos alunos. É um volume bem grande de simulados, tá? Tem certificado, um curso de técnicas de estudo, ajuda bastante no início, porque vocês vão ver que estudar para um processo seletivo com todo esse volume de conteúdo é bem diferente de estudar para uma prova da graduação, né, que geralmente é um semestre dividido em 2 ou 3 provas, então acaba que é menos conteúdo, e o professor da graduação quer que vocês saibam o principal, né? Então repete questões de um ano para o outro e tal. E o concurso, ou o processo seletivo, ele já tenta te eliminar, então vocês têm que ficar mais atentos e conseguir, né, uma boa base para encarar esse tipo de prova. Mentoria e monitoria, como eu falei, além do mentor, tem mais um monitor, que é a pessoa que vai estar toda semana ali conversando contigo, vendo se tu está estudando, te apoiando a usar a plataforma, a usar o nosso aplicativo de estudos. É a pessoa que está ali para te chamar quando estiver precisando de um suporte. Análise de desempenho mensal é com o mentor. Vocês podem pedir uma por mês, ou quando chegar um ciclo novo também, para ver, opa, vamos aumentar aqui a minha carga horária de tal matéria, vamos diminuir aqui, ele vai ver como é que tá as tuas notas, né, de acordo com o teu desempenho nas questões, e vocês juntos vão ajustando o planejamento até o dia da prova. Tem um aplicativo que vocês podem ver os gráficos de vocês, como é que está o desempenho, como é que está a evolução, vão registrar também as horas de estudo, é muito importante que o estudo seja de fato cronometrado, senão vocês se enganam, acham que estão estudando, mas estão na frente do computador, pensando em outras coisas, mexendo no celular, em rede social. Então isso aqui também é uma ferramenta bem valiosa que a gente tem, um aplicativo próprio. O ciclo já explicamos para vocês, são pelo menos 2 ciclos a gente vai ter para essa residência, e é um conjunto de apostilas que vocês vão estudar para se preparar, e a gente vai colocando essas apostilas por ordem de importância, porque algumas vocês podem ver mais em cima da hora, são, digamos que, menos importantes.
Ou vocês precisam contar mais com a memória de curto prazo, mais fotográfica, né, conteúdos que podem ficar mais para perto da prova. Quanto mais perto da prova, mais fácil de lembrar, né? Fórum de dúvidas, que vocês podem falar sobre edital, sobre questões, sobre simulados, né, discutir com outros colegas, e a nossa equipe, os professores ficam supervisionando esse fórum para complementar, para ajudar a esclarecer e tudo mais. Fica numa comunidade, lá tem mais questões, tem outras atividades lá também. Como que funciona para entrar, né? Tem esse primeiro combo, que é somente o preparatório com mentoria, ou vocês podem aproveitar e fazer o preparatório com mentoria e pós-graduação. Como assim, Sal? Existe uma pós-graduação que se chama especialização lato sensu. Uma especialização que vocês vão usar ao mesmo tempo, as mesmas apostilas que vocês vão se preparar para o Enário ou para outra residência, ao mesmo tempo vai estar contando para depois vocês ganharem o certificado de pós-graduação. Então, o que a gente fez? A gente uniu o útil ao agradável. Já que tem que estudar e tem que estudar bastante, já estuda e depois tu ganha um certificado de pós-graduação, tá? Ele não atrapalha o teu objetivo, porque a gente não coloca conteúdos que não caem na tua prova, entende? Então, ele não vai atrapalhar, vocês vão estudar para a prova e depois de 4 meses aí solicitem o certificado e daí vocês já vão ter uma pós-graduação. Isso é bom? Pode não contar agora para a prova de títulos do Enário, porque não tem títulos, mas para uma próxima, pode ser um concurso que vocês vão fazer depois, ou até um emprego, alguma coisa, é um título a mais aí para vocês, tá? Temos essas 5 opções aqui, né? Escolham quais vocês têm mais afinidade. Já explicamos os diferenciais, né? Já acabei adiantando quando fui falar de cada um, né? Saulo, as apostilas são boas mesmo? São. Se quiser conhecer, temos algumas gratuitas, completas, de degustação para vocês. Chamem o pessoal do suporte aí e vocês podem pedir apostilas de degustação, links com videoaulas para ver o nosso conteúdo. Vocês podem solicitar o edital simplificado e tirar dúvidas geral, né? O pessoal é bem afiado, entende de Enário, entende de residência. Contem com eles, tá? O contato eu vou deixar aqui no final para vocês irem chamando. E a surpresa que eu falei, para quem ficasse até o final, é o seguinte, tá? A gente tem, além da mensalidade, né? Vocês ganham acesso por 12 meses, repetindo, não é exclusivo da Enário, são 12 meses de programa com mentoria. Isso significa que pode tentar o Enário, depois uma outra universidade, ou até 2 ao mesmo tempo. A gente não recomenda muito, né? O ideal é 1 por vez, porque daí vocês se dedicam 100% para um edital, mas mas eu quero 2, a gente acaba fazendo 2, ou depois que passa o Enário, estuda para outro. Então, vocês têm 1 ano aí para usar o nosso programa, contar com monitor, contar com mentor, contar com a plataforma, com as questões, dá para se preparar para um monte de coisa. Como o Fábio citou, né, muita coisa ali, até é importante para concurso, muito conteúdo idêntico ao que cai em concurso. Então, vocês têm 12 meses de acesso e 12 meses de apoio. Quem ficou até agora, até amanhã, às 9 horas da noite, então, vai ter a isenção na taxa de matrícula, tá? Aproveitem, é um plus aí, um presente realmente para quem ficou. É só chamar o pessoal no WhatsApp e falar que a gente anunciou essa isenção da taxa de matrícula, tá? Outra coisa, outro presente aí, tá? Quem for fazer o preparatório, aproveitem e já coloquem uma pós. Só para vocês entenderem, as pós-graduações lato sensu tem 3 tipos no Brasil, né? A especialização, que é essa que eu estou explicando para vocês, a residência, que é a que vocês vão fazer depois de serem aprovados, e o MBA, que é de administração lá, né? Então, para o currículo de vocês é muito interessante ter mais uma pós-graduação. E é justo também, porque vocês vão estar estudando bastante, vão adquirir muito conhecimento enquanto se preparam para a residência. Por que não ser reconhecido e também ganhar um certificado de pós-graduação? Né? Vocês vão estudar, eu já estou afirmando aqui, né? Os que forem passar nessa prova vão estudar bastante. Então, já aproveitem e já façam essa pós aí, tá? Para conseguir o certificado, tem que ficar 4 meses e depois
fazer a solicitação, entregar os documentos e tudo mais, tá? Depois de formado, 4 meses para receber o certificado. Não me formei ainda, posso fazer? Pode fazer, é o que a gente chama de pré-matrícula, mas igual o certificado vem depois de 4 meses de formado, tá? Porque tem que ter 360 horas e pós-graduação, né, a estimativa para o MEC é 360 horas, dá 4 meses depois de formado. Então, 2 presentes para vocês, aproveitem, tem 24 horas para aproveitar a isenção da taxa de matrícula e ganhar 50% na pós-graduação. Eu vi umas perguntas, deixa eu ver se só se tem mais algum slide. Aqui salvem o contato, para entrar em contato. Vamos ver as perguntas no chat. A pergunta do Gabriel Abrantes, já está no terceiro ciclo? Eu acredito que seja relacionado ao Enare, né? Eu citei ali. Gabriel, quando sai o edital, nós já temos o preparatório pré-edital. Então, já tem alunos que estavam estudando no pré-edital. No pós-edital, a gente reinicia, porque agora é um ciclo pós-edital. Então, vai ser o ciclo 1 pós-edital. Vai ter o ciclo 2 pós-edital. Então, ele zera. Sempre que sai o edital, a gente reinicia. Por quê? Porque agora a gente tem certeza do conteúdo. Por mais que não mudou, mas a gente vai reiniciar para saber também, até atualização de algumas apostilas, alguma coisa assim, a gente já é por organização. Então, quando eu falo de 3 a 4 ciclos, é no pós-edital. Não sei pronunciar teu nome, me desculpa, mas eu acho que é Sávio, alguma coisa assim. Pergunta o que é esse ciclo. O ciclo é uma forma de organização dos estudos. Então, isso não fomos nós que criamos, né? Ele vem de um pesquisador alemão que criou essa teoria, né, do estudo através de ciclos, que é tu subdividir as disciplinas na forma de ciclos em vez de engessá-las em horário. O pessoal gosta muito de fazer uma grade de horários. Então, quem nunca fez aí, atire a primeira pedra, né? Então, vou estudar matemática segunda-feira às 8, quando estava na escola. Eu vou estudar física às 10. Aí acontecia um imprevisto, não estudava física. E pulava, ia para a próxima. Então, o ciclo, ele elimina essa possibilidade, porque tu só vai passar para outra disciplina quando tu estudar a anterior. Ele para de estar vinculado com dia e horário. E, além disso, a distribuição, aqui que é a grande sacada do ciclo. Nós calculamos quanto é o peso da prova, naquela determinado aquele conteúdo, qual o grau de dificuldade, qual a quantidade de páginas para se estudar, grau de dificuldade, peso, então, complexidade, tudo isso a gente tem um sistema de avaliação. E também as médias dos alunos. Então, e isso vai variando nos feedbacks que o Saulo falou. Por quê? Se tu tá muito mal em, por exemplo, RISPOA, tem uma pessoa que gosta muito de clínica, tá mal em RISPOA. A tendência é que tu estude cada vez menos, mas como a gente viu, cai bastante. Então, o que vai acontecer? O teu mentor, ele vai aumentar tuas horas de estudo, aonde tu tem mais dificuldade, aonde tu, vamos dizer assim, precisa melhorar teu desempenho. E aquelas que tu já tem um ótimo desempenho, ele vai diminuir um pouco das horas de estudo. Para isso que o ciclo se presta, para ele te deixar, vamos dizer assim, no melhor desempenho. Tu vai lapidando, ou seja, aquilo que tu tem mais dificuldade, tu vai estudar mais, e aquilo que tu tem muita facilidade, tu vai estudar menos. E pessoal, garanto para vocês, isso é uma tendência do ser humano, tu querer estudar mais do que tu mais gosta. É bem assim, eu gosto de livros, determinado assunto, sei lá, vamos estar aqui, eu gosto de livros de medicina veterinária preventiva, é o assunto que eu mais gosto. Eu tenho a tendência a querer estudar mais isso. É mais confortável, é zona de conforto. Então, qualquer probleminha quando eu for estudar, sei lá,
sei lá, selvagens. É um assunto que eu não domino muito. Então, qualquer empecilho eu já não estudo, ou não estudo com tanta qualidade. Então, é para isso que o ciclo tem a sua principal função, além de outras, claro. Mais perguntas da classificação, sabe responder, Saulo? Caroline Carneiro perguntou. Sobre a classificação para a vaga. Se eu fui classificada na primeira oportunidade, não significa que eu passei, certo? Porque na segunda e terceira pode ter alguém para tirar a vaga de mim. Seria isso? Não. Se tu ficar classificado na primeira oportunidade dentro das vagas, aquela vaga é tua e não vai abrir novamente, né? Já fechou ali. Tá? A cada oportunidade vai ficar explícito quais vagas sobraram. A segunda oportunidade é só para as vagas que sobraram, a terceira só para as que sobraram da segunda. Entende? Então, escolhe bem a que tu realmente quer, que daí não fica assim, mas com a minha nota é melhor escolher uma ou outra. Não, deixa para a segunda e terceira oportunidade. Tá? A divulgação dessa classificação sai junto com a nota para ser possível o comparativo e descobrir para a divulgação dessa classificação. A divulgação sai após cada oportunidade. E a final, para fazer o cadastro de reserva geral, sai depois da terceira oportunidade. Não vai fazer muita diferença para saber a nota dos outros, porque depende para qual instituição cada um vai colocar, né? Entende? Então, pode ser que tu deu azar da primeiro colocado geral do Brasil, nota mais alta, coloque num lugar que só tenha uma vaga. Ali é dele aquela vaga, não tem o que tu possa fazer. Mas fora isso, vai ser meio que loteria. Tu vai ter que esperar o resultado da oportunidade para saber se tu ficou na vaga ou não. Não tem... Essa estratégia não teria como fazer. Save Estudante perguntou qual o valor da taxa de matrícula. O nosso valor é 197, ok? Outra coisa, pessoal, eu falei do desconto na taxa de matrícula, mas tem outra coisa que acontece com frequência. Quando muita gente pede para entrar ao mesmo tempo, a gente tem que formar fila de espera, tá? Concursos grandes, Enare, essas coisas costumam formar fila de espera. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem um número limitado de mentores. Então, às vezes, não tem mais um mentor para receber a pessoa tem que ficar esperando o encaminhamento dos outros alunos, dos que se inscreveram antes. E, às vezes, é 1, 2 semanas que tem que ficar esperando. No MAPA, o concurso do MAPA, mais de 80 veterinários não conseguiram entrar no nosso programa, porque não tínhamos mentores e estrutura de programa para fazer planejamento individual para todo mundo. Então, os que ficaram no cadastro de reserva ainda demoraram para entrar e vários a gente nem colocou no cadastro porque não tinha como atender. Ok? A gente preza muito pela qualidade do serviço, então não tem como abrir geral. Todo mundo que se inscrever entra. A gente vai aos poucos designando para o mentor, e isso tem uma limitação, né? Não então, aproveitem tanto a isenção da taxa quanto essa questão de garantia de vaga. Se querem mesmo passar nesse concurso, nessa residência, no Enare, não percam muito tempo, até para vocês começarem a estudar o quanto antes, ok? Obrigado, vou mandar mensagem amanhã para ver os preços. Perfeito, fica à vontade. E também para conhecer a apostila, videoaula, o que for do interesse de vocês, mandem ali que a equipe vai ajudar, tá bem? E assim, o melhor dia para começar a estudar para o Enare foi ontem. O segundo melhor é hoje, o terceiro é amanhã. Não percam tempo. A prova é em outubro, mas é bastante conteúdo. Esse pessoal que ficou de fora do mapa, não conseguiu entrar, vários relataram que se arrependeram, porque nós fomos o curso, né, com maior número de aprovados. Então, quem ficou de fora, infelizmente, foi por questão que demorou para iniciar. Então, quem quer fazer, e não digo assim, é obrigatório fazer com o Convert? Não, é obrigatório. Mas a gente conhece os concursos e nosso papel é ajudar
vocês nessa caminhada, tá? Então, fazer o nosso melhor, produzir materiais de qualidade e, principalmente, orientar vocês para que não gastem energia com coisas que vão ser desprezadas, tá? Que não vão cair, gastar energia com assuntos que não são de prova e também ajudar com técnicas de estudo, controle de ansiedade, várias coisas os monitores vão ajudar vocês, certo? Então, agradeço a todos que participaram e espero que sejam nossos alunos e estejam presentes também nas revisões, simulados e tudo mais. Perfeito, então, pessoal. Um grande abraço e a gente fica à disposição aí. Tchau, tchau. Valeu!